gente vai ver aqui sobre argumentação, é a aula 18 de português 1. Quando falamos. Tá gravando mesmo, só para conferir. Quando falamos das características fundamentais para a construção do discurso argumentativo, é preciso compreender que esse tipo de texto inclui um processo de negociação, em que pode aparecer argumentos a favor de um ponto de vista e contra. Então, argumentar é essa arte de colocar o seu ponto de vista e defender seu ponto de vista. Com o nosso trabalho em redação Enem, a gente já sabe quais são as características essenciais da argumentação, né? Que ele explica nessa apostila que alguns gêneros textuais utilizam mais da argumentação, como anúncio, carta, artigo de opinião, editorial, panfleto, folder, manifesto, carta aberta, ensaio, cartaz, outdoor, abaixo assinado, a redação Enem, não é? E aqui traz a explicação de o que é discurso e argumentação pelas palavras dessa linguista, que é Ingridori Vilaça-Coll, que é uma autora, foi uma grande autora de livros sobre coesão, produção textual, coerência, argumentação, enfim. Aí, alguns pontos principais. Ela diz que o ato de argumentar, ou seja, orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia. Isso a gente bate até no que se chama de análise do discurso, que nós usamos termos que conhecemos em nossas vivências dentro da linguagem para poder argumentar. Então, aqui eu já subi a página, não sei mais onde é que eu estou. Mas então, é necessário que os estudantes fiquem atentos a fazer a leitura de textos verbais e não verbais, porque é necessário ter esse sentido para que lá dessa argumentação está me levando. O reconhecimento dos argumentos podem ser dedutivos, os argumentos podem ser feitos por analogia, por citação de autoridade, comparações, causa-consequência, dados estatísticos. E em outros casos que não sejam uma redação, podem ser argumentos que querem intimidar, fazer chantagem ou comover. Isso aqui, basicamente, a gente já estuda em redação, né? Então, o que mais vai ter são questões nessa parte, nessa aula 18. Mas o principal sobre a argumentação que você tem que levar em consideração é o seguinte: você, para argumentar, precisa ter um ponto de vista coeso, coerente e a explicação para o seu ponto de vista. Sempre eu penso isso, na minha opinião, eu tenho como uma concepção X, porque Y. Sempre. A base de toda a argumentação é essa. Aqui em português 2, agora em literatura, a gente vai ter pré-modernismo 1, ou seja, vamos dar uma revisada em pré-modernismo, que não foi uma escola literária, né? Se lembrar bem do segundo ano, a gente também estudou isso ano passado. Deixa eu ver aqui. Então, o pré-modernismo, ele é um período de transição que vai do início do século XX, ali finalzinho do século XIX, até a Semana de Arte Moderna de 22. Pré-modernistas seriam as obras que fugiram dos esquemas rígidos da tradição e problematizaram a sociedade e a literatura do tempo, antecipando com isso as conquistas do modernismo. Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha marcam o início de semelhante postura. Ambos foram publicados em 1902.
Os primeiros anos do século XX são profundamente marcados por duas espécies de mudanças, uma de ordem tecnológica e outra de ordem política. Foi o fim do Segundo Império, foi a abolição dos escravos, a proclamação da República, então foram fatos muito importantes, né, bem no final do século XIX, que afetou bastante a economia, a sociedade brasileira na época. E na tecnologia que ele fala, aprimoraram-se as máquinas de combustão, como o automóvel, né, o avião, que dão um aspecto agressivamente progressista ao transporte, e a eletricidade também, o cinema, fatos importantes. Aqui no Brasil, a gente basicamente fala dessa coisa da República, República Velha, então voto de cabresto, aquela questão da República do Café com Leite, as revoltas, né, revolta da vacina, da chibata, Guerra de Canudos, que é tema do livro Sertões, de Euclides da Cunha, revolta do Contestado. Aqui no Ceará a gente tem a questão toda da política de oligarquia, do Padre Cícero. Um pouco mais para frente também teve um levante baseado um levante feito por seguidores de Padre Cícero. Então, o cangaço, né, a gente também pode ressaltar bastante, que foi um movimento que mexeu bastante com a sociedade brasileira, as primeiras greves operárias, as primeiras ideologias de comunismo, anarquismo, socialismo chegando no Brasil. E aí a gente vem essa questão da renovação literária. O pré-modernismo ele não é uma escola literária, porque não foi um movimento coeso. Porém, ele a gente pode dizer que ele é um período da literatura muito importante. A gente tem como principais autores, esses que tem negrito, né? Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, Graça Aranha, Valdomiro Silveira, Simões Lopes Neto. E características desse pré-modernismo: desejo de mostrar o Brasil real aos brasileiros, crítica à realidade social e econômica, linguagem mais próxima do texto jornalístico. Esse pessoal e também eu posso inserir aqui entre os autores o João do Rio, que era um cronista carioca. Eles inovaram na escrita, eles tinham uma herança ainda do realismo, mas eles já estavam trazendo tendências que seriam vistas no modernismo. Por exemplo, o Lima Barreto ele adianta bastante coisa do modernismo. Aí aqui a gente vai dar uma pincelada sobre a obra do Euclides da Cunha, né, que escreveu Os Sertões. Os Sertões é um dos livros mais importantes da nossa literatura. Ele foi concebido seguindo um esquematismo rigoroso do determinismo de Taine, né, o Hipólito de Taine, a herança do naturalismo, para quem o homem é produto do meio. E aí tem até um certo estudo geográfico e biológico, histórico e cultural. Esse livro nasceu de uma reportagem que Euclides da Cunha fez para o jornal Estado de São Paulo. Ele foi cobrir a Guerra de Canudos. E é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A terra descreve o sertão, é a parte geográfica, a parte, né, que vai descrever o solo, o clima, enfim. O homem vai dissertar sobre a compleição física do sertanejo, né, que tem até aquela frase muito famosa: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E a luta vai tratar do conflito, né, da Guerra de Canudos em si, e a violentíssima narrativa da repressão governamental sobre os rebeldes de Antônio Conselheiro. E aí na apostila de vocês vai ter uma dissertação maior. O Graça Aranha, ele era um diplomata, ele foi um homem muito importante do seu tempo para o meio político, para o meio cultural. Ele, inclusive, participou até da Semana de Arte Moderna. O principal livro dele é Canaã, que é um romance construído com base na observação de uma pequena comunidade de imigrantes alemães do Espírito Santo. O Canaã, ele tem o embate
o confronto de ideologias de dois alemães que vêm morar no Brasil, que é o Milkau e o Lenz. O Milkau prega uma espécie de integração harmoniosa de todos os povos da natureza maternal. Já o Lenz profetiza a vitória de uma raça pura e superior, que seriam os arianos, energética e dominadora sobre os mestiços brasileiros, né, fracos e indolentes. E é um discurso até que adianta muita coisa que seria vista posteriormente no século XX como um movimento nazista e que levou à caça dos judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Então você vê como foi interessante esse adiantamento dessa ideologia que o Piraçarã levantou em Canaã. Bom, a aula vai aborda esses dois autores, mas na aula que vem tem continuação de pré-modernismo, tá? E tchau.